Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para quem está ao vivo, né? Mas para quem vai assistir depois, bom dia ou boa tarde também. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso encontro. Bom, esse encontro era para ser um encontro com o professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Infelizmente, o professor Bezerra Leite não vai conseguir entrar, teve um contratempo aqui, não vai poder participar. Eu vou até colocar aqui, vou fixar o tema da nossa live, né? Que é o tema de ação rescisória. E aí vou fazer sozinho, como já tinha marcado, né? Optei por vou fazer sozinho mesmo e depois vou marcar uma outra data aí com o professor Bezerra Leite futuramente, tá? Então já fica aqui o recado inicial. Bom, deixa o pessoal aí chegando, o pessoal vai entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Bom, e vou falar um pouquinho sobre a ação rescisória então. Ação rescisória na visão do Supremo Tribunal Federal, né? Ação rescisória à luz da jurisprudência do STF. Separei aqui vários temas bacanas para a gente conversar. Seria a conversa com o professor Bezerra Leite, infelizmente vai ter que ficar para uma próxima oportunidade, como eu falei aqui, mas a gente vai fazendo aqui, vamos nos comunicando, né? E fiquem à vontade também para mandar perguntas aí, a gente vai tentar interagir da melhor forma possível, beleza? Bom, separei aqui alguns temas, tá? O primeiro tema que eu separei para a gente conversar com relação... Quem é que entrou? Bezerra Leite entrou? Não foi Bezerra Leite não. Bezerra Leite estava com dificuldade de conexão realmente, infelizmente. Tá? Então, o primeiro tema que eu separei para a gente conversar é o tema da ADI 3395, tá? Que fala sobre a questão do depósito prévio na ação rescisória. A gente sabe que essa é uma diferenciação, uma característica bem peculiar, bem particular da ação rescisória, o fato de que ela se sujeita a pressupostos processuais específicos, e um pressuposto processual que é específico da ação rescisória é justamente o chamado depósito prévio, né? O depósito prévio que no processo do trabalho é de 20% sobre o valor da causa e no direito processual civil é de 5%, né? Então o percentual ele acaba sendo maior no processo do trabalho, tá? Bom, e é claro que a ação rescisória é uma ação que a gente tem que pensar que no Brasil é uma ação que tem a possibilidade de cabimento dela é muito grande, né? Alguns autores, como o professor Leonardo Greco, por exemplo, eles explicam que nenhum sistema processual no mundo, é claro que a gente não tem como checar essa afirmativa, né? Existem mais de 200 países no mundo, é difícil a gente saber, mas segundo o Leonardo Greco e outros autores, o Brasil é o país que tem a modalidade, ou que tem a possibilidade mais elástica de ação rescisória, sobretudo na situação da rescisória por violação de lei, violação de norma jurídica, né? Isso está previsto lá no artigo 966, inciso 5º do CPC, a situação da ação rescisória por violação de norma jurídica. E na prática, a rescisória por violação de norma jurídica ela acaba sendo quase que uma espécie de recurso, se aproxima muito de um recurso após o trânsito em julgado, claro, né? Claro que a ação rescisória não é recurso, a gente sabe que a ação rescisória é uma ação, ela vai gerar um processo novo, é bastante diferente, mas percebam o que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que na prática, em função dessa amplitude tão grande do cabimento da ação rescisória, isso acaba fazendo com que se tenha essa situação de uma aproximação até com o recurso, beleza? Muito bem, e aí a ação rescisória, o legislador, sabendo disso, o legislador ele procura trazer algumas, digamos assim, algumas dificuldades, alguns requisitos um pouco mais intensos para que se processe a ação rescisória, e o principal é o obstáculo financeiro, que é o obstáculo justamente envolvendo o depósito prévio na ação rescisória, um depósito de 20%, um depósito, portanto, significativo, tá? Muito bem, né? E aí o Supremo, então, na ADI 3395, validou e considerou constitucional o depósito prévio. A alegação que chegou a essa ação, que chegou por essa ação direta de constitucionalidade ao Supremo, é justamente a alegação de que isso violaria o acesso à justiça. O Vinícius perguntou aqui se caberia gratuidade de justiça. Sim, cabe gratuidade de justiça. Então, vai ficar isento do depósito prévio, ou vão ficar isentos do depósito prévio os beneficiários da justiça gratuita e também a fazenda pública, tá? Então, esses dois tipos de parte, beneficiário da justiça gratuita e fazenda pública, eles não pagam, eles não têm que fazer o depósito prévio na ação rescisória.
E claro que isso é uma forma de desestimular o ajuizamento da ação rescisória. E é até interessante perceber que a ação rescisória, eu costumo dizer isso, e digo isso no livro inclusive, a ação rescisória ela se caracteriza, ou melhor, o depósito prévio na ação rescisória se caracteriza por ter uma natureza jurídica cambiante. Como assim? Porque o depósito prévio ele começa como pressuposto processual. Isso quer dizer, se a parte não fizer, se o autor da rescisória não fizer o depósito prévio, a consequência vai ser a extinção da ação rescisória sem resolução de mérito. Mas o depósito prévio ele pode mudar a sua natureza, ele tem uma natureza, portanto, mutável, cambiável, ela vai ser modificada. Por quê? Porque se a ação rescisória ao final foi julgada improcedente ou inadmissível, quer dizer, extinta, por unanimidade de votos, então todos os votos nesse sentido de improcedência ou de extinção, negando, portanto, a ação rescisória, rejeitando a ação rescisória, esse depósito prévio ele vai se converter em multa, né? Então ele deixa de ser um pressuposto processual para se converter numa multa que vai reverter em favor do réu da ação rescisória, né? Então é bem interessante perceber essa natureza jurídica cambiante da ação rescisória. E aí o Supremo, então, a argumentação que chegou ao Supremo é essa: olha, exigir um depósito prévio na ação rescisória, isso acaba acaba violando o acesso à justiça, porque é um obstáculo financeiro. O Supremo, a meu ver, muito corretamente aqui, falou que não, que na verdade a ação rescisória já é uma ação especial, é um procedimento diferenciado, já há coisa julgada, e realmente até com argumentos econômicos, né, de desestímulo ao julgamento de ações rescisórias, o Supremo bateu o martelo e falou então que era constitucional. A observação interessante aqui para nós é a gente sistematizar isso e comparar com a decisão que o próprio Supremo Tribunal Federal também adotou mais recentemente, agora no passado, com relação ao depósito recursal, não mais o depósito prévio na ação rescisória. Agora eu vou falar do depósito recursal no recurso extraordinário. Tá? Isso é interessante por quê? Porque o depósito recursal no recurso extraordinário, o Supremo ano passado declarou a inconstitucionalidade, lá do artigo 899, parágrafo 1º da CLT, é um dispositivo bem antigo da CLT, que prevê a necessidade do depósito recursal, inclusive no recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, então, quando foi apreciar esse dispositivo, ele falou, não, é inconstitucional exigir o depósito recursal para o recurso extraordinário, porque seria uma violação ao acesso à justiça, seria a criação de um obstáculo financeiro para a recorribilidade, né, para que se desse a possibilidade do recurso. E o Supremo Tribunal Federal, então, a gente percebe que houve aí uma contradição, de certa forma, entre os argumentos. Tudo bem que a ação rescisória, como eu falei, ela não é um recurso, é diferente do recurso, né? Ela vai ter uma característica de impugnar já a coisa julgada, mas ainda assim a gente tem que perceber o seguinte, a gente tem que perceber que quando o Supremo ele facilita o acesso ao recurso extraordinário, então facilita o acesso à própria Suprema Corte, a gente sabe que o recurso extraordinário é um recurso tão excepcional, um recurso, o próprio nome já diz, é um recurso extraordinário, é um recurso que tem características totalmente diferenciadas, né? Matéria muito estrita, as hipóteses de cabimento, a possibilidade, o percentual, estatisticamente é muito difícil você conseguir isso num recurso extraordinário. Então, curiosamente, né, o Supremo ele facilita a recorribilidade pelo recurso extraordinário, mas ele dificulta a ação rescisória, sendo que a ação rescisória muitas vezes vai se voltar contra uma decisão de primeiro grau, uma decisão do TRT, por exemplo, também, do segundo grau de jurisdição, né, que sequer chegou ao tribunal superior. Né? Então, me parece um pouco incoerente, né, de um lado a gente admitir de forma ampla o recurso extraordinário, sem qualquer pagamento de depósito recursal, sem a efetivação do depósito recursal, mas de outro lado a gente admitiu o depósito prévio na ação rescisória. Então me parece que essa conta não fecha muito, tá? Então fica essa observação primeira aí. O pessoal que entrou agora, só lembrar que estava previsto aqui com o professor Bezerra Leite, mas infelizmente ele não pôde participar, a gente vai remarcar uma outra data, mas resolvi fazer assim mesmo, como já estava marcado, tá? Bom, vou comentar um outro ponto também, um outro ponto que gera bastante dúvida, e é um ponto que os próprios tribunais do trabalho ainda, a meu ver, não atualizaram de forma adequada a sua jurisprudência à luz do CPC 2015, que é a situação do instrumento processual que vai ser cabível
para desconstituir um acordo homologado judicialmente. Tá? Qual é a situação aqui? Situação do acordo homologado judicialmente. A gente sabe que nessa situação do acordo homologado judicialmente, existia no CPC anterior, no CPC de 73, uma controvérsia muito grande na doutrina e também na jurisprudência, no sentido de saber o seguinte: olha, se a parte quiser alegar um erro naquele acordo, ou um vício de vontade, uma coação, ela foi coagida a firmar aquele acordo, por exemplo, né? Qual vai ser o instrumento processual cabível? Vai ser a ação rescisória ou vai ser a ação anulatória? Né? E perceba que essa pergunta não é uma pergunta meramente doutrinária, retórica, é uma pergunta que vai ter uma consequência prática muito grande. Porque se a gente diz que a ação rescisória é uma ação de competência originária de um tribunal, ela vai ser julgada pelo TRT, pelo TST, pelo próprio Supremo, eventualmente, de acordo com a decisão que vai ser rescindenda, né? A ação rescisória, a gente acabou de mencionar, ela vai ter o depósito prévio de 20%, ao passo que a ação anulatória não, a ação anulatória não tem depósito prévio e a ação anulatória é movida diretamente no primeiro grau de jurisdição, você não tem essa competência funcional originária do tribunal para julgar a ação anulatória. Então faz toda a diferença, não é uma diferença apenas teórica, apenas doutrinária. Muito bem, aqui já voltei. E aí o que acontece aqui é o seguinte: olha, muito bem, então no CPC anterior existia espaço para essa polêmica, porque o CPC anterior, no artigo 485 do Código 73, ele não era muito claro nesse ponto, existia uma certa margem de ambiguidade. Não vou nem entrar aqui em detalhes com relação ao texto do Código anterior, porque já foi revogado. Mas o fato é, na vigência do CPC anterior, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula, a súmula 259, uma súmula bastante conhecida, bastante antiga do TST, e a súmula 259 ela fala, né, que somente por ação rescisória é possível desconstituir o termo de conciliação. Eles chamam de termo de conciliação, na verdade é um acordo homologado judicialmente. E a premissa aí é aquela premissa de que, uma vez que o juiz homologue o acordo, se dá o trânsito em julgado imediato, né? Passa a haver o trânsito em julgado imediato, e aí, consequentemente, a gente passa a ter justamente o cabimento da ação rescisória. Essa é a visão do TST e a visão que o TST preservou. A gente sabe que mesmo após o CPC 2015, né, o CPC editou uma instrução normativa, a IN 39 de 2016, e nessa instrução normativa o Tribunal Superior do Trabalho ele adaptou algumas situações de aplicação do CPC e também, naquela mesma ocasião, o TST revisou várias das suas súmulas, né? Várias súmulas dele revisou porque eram súmulas que não estavam mais adequadas, não estavam mais harmônicas com o CPC de 2015. Muito bem, e a súmula 259, que eu acabei de comentar, essa súmula ela permaneceu, né? O TST então dando a entender que ele, TST, entende ainda pela validade da súmula 259, ou seja, pelo cabimento da ação rescisória e não ação anulatória para desconstituir um termo de acordo homologado judicialmente. Muito bem, só que isso, esse entendimento do TST e o entendimento da súmula 259, ele continua sendo bastante aplicado nos tribunais regionais do trabalho, tá? Nos TRTs Brasil afora. Eu pesquisei isso recentemente, a gente já encontra decisões pela ação anulatória, mas também a gente encontra decisões, muitas delas, admitindo a ação rescisória nesses casos de desconstituição de acordo homologado judicialmente. Tá? Qual é a situação típica? A situação da coação, situação em que a parte, já me deparei com situações dessas, né, em que supostamente houve uma coação, a parte foi ameaçada, ela tinha que celebrar aquele acordo, porque se não celebrasse, ela poderia sofrer um dano, enfim, alguém da sua família, né, uma ameaça de um mal físico até. Enfim, isso é possível acontecer. E aí o meio seria então a ação rescisória pela súmula 259. E aí o que acontece a partir do CPC 2015, a gente passa a ter o artigo 966, parágrafo 4º do CPC, e esse artigo 966, parágrafo 4º do CPC, ele expressamente menciona que os atos de disposição de direitos, entre eles, claro, a transação, o acordo, esses atos eles vão ser impugnáveis mediante ação anulatória. Tá? Então aquela controvérsia que existia, aquela dúvida que existia, a discussão que realmente fazia sentido no código anterior, que não era muito claro, a meu ver, né, e não só a meu ver, na visão aí dos autores do processo civil em geral, se você pega os autores do processo civil, Didier, o Marinoni, o Daniel Amorim Assunção Neves,
né? Todo esse pessoal, Cássio Scarpinella, toda essa galera que já escreveu na vigência do CPC 2015, todos eles vão mencionar que não tem dúvida, que é a ação anulatória, né? Salvo engano, até o Didier ele menciona alguma situação contrária, ele praticamente é isolado nesse ponto, tá? Mas o fato não existe muito espaço para discussão a partir do novo código. E aí, o que acontece então, meus amigos e minhas amigas? O que acontece é que a gente passa a ter uma jurisprudência que não está mais adequada ao texto legal, tá? Então, o que se espera é que o Tribunal Superior do Trabalho venha revisar. A gente sabe que hoje em dia é praticamente inviável, né, que o TST, não só o TST, os tribunais trabalhistas em geral, revisem suas súmulas, porque está em discussão. A gente sabe aquele dispositivo da reforma trabalhista que criou requisitos tão intensos, mas tão intensos, para que se pudesse modificar ou criar uma súmula nova, que na prática inviabilizou. É por isso que desde 2017, quando entrou em vigor a reforma, o TST não editou nenhuma súmula, você não tem mais súmulas do TST, tá? E aí a súmula 259 ela fica ali, e as pessoas acabam aplicando aquela súmula 259, né? Os tribunais de trabalho vão aplicando por inércia, mas é um entendimento que tem que ser revisado, sem dúvida ele tem que ser revisado, porque não se compatibiliza mais com o nosso ordenamento, tá? E aí certamente vai ser a ação anulatória. E você pode pensar, Felipe, mas como é que fica essa questão da coisa julgada? Né? Uma ação anulatória, uma ação que vai tramitar no primeiro grau de jurisdição, isso não violaria a coisa julgada, né? Como é que o juiz de primeiro grau ele vai desconstituir? Isso é possível? E a questão na verdade, a gente tem que perceber o seguinte: a decisão que homologa o acordo é uma decisão que ela vai ter força de coisa julgada, sim, quanto aos direitos que foram debatidos ali, quanto, por exemplo, ao crédito, quanto até ao extinto contrato de trabalho. É muito comum constar essa cláusula nos acordos judiciais, né? Quitação total quanto ao extinto contrato de trabalho. Isso realmente, esse ponto é um ponto... boa noite aí, o Rodrigo acabou de entrar, né? Isso realmente é a situação que vai ser objeto da coisa julgada, né? Que vai ter o manto da coisa julgada. Agora, quanto à suposta coação, por exemplo, né? Digamos então que a parte que celebrou aquele acordo alega uma coação. Quanto à coação, perceba que não houve cognição judicial, não houve decisão judicial com relação àquela suposta coação, por exemplo. Então, se não houve decisão quanto à coação, se não houve cognição e decisão expressa quanto à coação, não há coisa julgada com relação a isso. Não há coisa julgada, portanto, com relação ao vício do negócio jurídico, ao vício do acordo que foi homologado pelo juiz. Tá? Então, na verdade, esse que vai ser o objeto. A ação anulatória, ela vai alegar algum vício do negócio jurídico, em geral vai ser a coação, vai ser o mais comum. E aí esse tema vai ser conhecido pelo judiciário pela primeira vez. É um tema que não foi objeto de coisa julgada coisa nenhuma, tá? Então essa que é a explicação teórica para isso, tá? De todo modo, fica aí essa observação, tá? Vou seguir aqui para comentar mais um ponto interessante, que é o ponto de alteração da jurisprudência do STF, tá? Já que aqui o nosso objetivo é a ação rescisória no Supremo Tribunal Federal. E só para fechar esse ponto aqui que eu falei, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse sentido, tá? O Supremo Tribunal Federal não tem aqui o número do acórdão aqui agora, mas o STF decidiu, julgando uma ação rescisória de competência originária do próprio Supremo, o Supremo decidiu que o meio processual adequado para desconstituir um acordo homologado judicialmente é a ação rescisória, não é a ação anulatória mais, tá? O Supremo, então, decisão do plenário do Supremo nesse sentido. O detalhe aqui é o seguinte: apesar de ser uma decisão em ação rescisória do plenário do Supremo, ela versa essa decisão sobre um tema que é um tema infraconstitucional, que é a interpretação do artigo 966, parágrafo 4º do CPC. E aí, portanto, por mais que seja um tema ainda um pouco polêmico em doutrina, a gente pode compreender, e eu compreendo nesse sentido, que não é uma decisão vinculante, não é uma decisão obrigatória do Supremo nesse ponto, tá? Eu até concordo, eu acho que o Supremo está correto nesse ponto, como eu falei aqui, mas, a meu ver, não é uma decisão vinculante, porque a decisão vinculante do Supremo, apesar de ser do plenário, ela vai ser vinculante quando ela for matéria constitucional ou quando ela se reenquadrar em alguma das situações lá do 927 do CPC, que é, por exemplo, o recurso repetitivo, repercussão geral, e assim vai, tá?
mas fica então essa observação. E aí fechamos esse ponto da ação anulatória contra a decisão que homologa acordo. Muito bem, vou passar para outro ponto agora então, né? Supremo Tribunal Federal. Situação em que a gente tem uma coisa julgada e aí posteriormente à coisa julgada vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal alterando a sua jurisprudência, tá? Então vamos pegar aqui o cenário. O cenário é: o juiz do trabalho, por exemplo, ele vai julgar uma questão, ele segue a jurisprudência do Supremo, por exemplo, com relação àquela matéria, e aí posteriormente ao trânsito em julgado, o Supremo muda o seu entendimento. E aí a questão que se coloca é: e aí, vai caber uma ação rescisória? Uma ação rescisória para desconstituir aquela decisão que na época seguiu o entendimento do Supremo, mas o próprio Supremo mudou, né? Intuitivamente aqui, o que vai ser colocado em jogo numa situação como essa é a situação da segurança jurídica. Segurança jurídica de um lado, né, e de outro lado o primado da Constituição. Porque o Supremo, quando ele muda de opinião, uma interpretação constitucional, por exemplo, significa que a interpretação constitucional mais adequada não era a interpretação anterior, passa a ser a interpretação atual. Então está em jogo aí certamente o primado da Constituição. Agora, se a gente admite a desconstituição daquela coisa julgada anteriormente firmada, isso também pode violar a segurança jurídica. Coloquei aqui, né, tem uma tese de repercussão geral, é o RE 590-809, 590-809. E ele menciona o seguinte: essa é uma tese de repercussão geral, portanto vinculante. Ela fala assim: não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal à época da formalização do acórdão rescindendo, tá? Ainda que ocorra posterior superação do precedente. Então, o que o Supremo falou nesse julgado RS 590-809 é que a alteração superveniente da jurisprudência do Supremo não autoriza a ação rescisória, tá? Não autoriza a ação rescisória. Então, acaba havendo aí uma espécie de, digamos, modulação. O próprio Supremo já colocou em caráter geral que quando ele mudar a sua jurisprudência, né, isso vai fazer com que simplesmente, né, não se alcancem aqueles julgados que seguiram a jurisprudência anterior. Isso aí vai colocar para a gente aqui, para nossa reflexão, a situação envolvendo a súmula 343, a súmula 343 do Supremo, que fala o seguinte: essa súmula, mais ou menos em outros termos, ela fala: olha, não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda ela se basear num texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Então a súmula, uma súmula antiga do Supremo, bastante antiga, súmula não vinculante, e ela fala: olha, então é isso. Então, se o texto legal, né, em que a sentença se baseou é um texto controverso, é um texto controvertido nos tribunais, não existia uma interpretação única, então, nesse caso, não vai caber ação rescisória para desconstituir. Muito bem, esse é um tema que acaba gerando uma certa insegurança. O próprio Supremo mostra uma insegurança na sua jurisprudência, porque o Supremo, recentemente, aí uns 10, 15 anos atrás, ele começou a entrar numa linha de dizer o seguinte: olha, essa súmula 343 não se aplica à matéria constitucional. Então, quer dizer, se fosse um texto legal, no caso um texto constitucional de interpretação controvertida, né, a interpretação do artigo 7º, inciso tal da Constituição, por exemplo, e aí os tribunais do trabalho divergem com relação a esse tema. Na visão do Supremo, que foi manifestada em muitos acórdãos ao longo de vários anos aí recentes, essa divergência em matéria constitucional, essa dúvida interpretativa em matéria constitucional, ela autorizaria sim que a parte ajuizasse a ação rescisória, tá? Porque aí, na visão do Supremo, prevaleceria a questão do primado da Constituição, a questão da força normativa, da visão do Supremo, né, como guardião da Constituição. Então foi isso que o Supremo colocou durante bastante tempo, tá? Essa visão. Agora, a gente também passou a ter alguns julgados do Supremo depois disso, né, um pouco mais recentemente, principalmente a partir desse RE que eu mencionei aqui, o 590-809, dizendo que também se aplicaria em matéria constitucional. Então, na verdade, a Justiça do Supremo ela deu uma claudicada, vamos dizer assim, ela foi e voltou e não ficou com uma diretriz muito clara com relação a isso, tá? Em suma, então a gente vai ponderar sempre essa situação do primado da Constituição, força normativa da Constituição de um lado,
e de outro lado a questão da segurança jurídica. É isso que vai estar em jogo nessas questões envolvendo a ação rescisória, né? E quando se modifica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tem uma outra situação que é parecida com essa, tá? E é uma situação que o Supremo ainda não julgou, mas a gente acredita que no futuro, talvez breve, ele venha julgar essa situação, que é uma situação que foi trazida também pelo novo Código de Processo Civil, CPC 2015. Qual é o caso aqui? A situação em que eu tenho uma decisão transitada em julgado, digamos uma sentença de primeiro grau que transitou em julgado, e a sentença se baseia numa lei, digamos lá um artigo tal da lei X, tá? Ele aplica aquele artigo da lei ao caso concreto, e aí, digamos, uma sentença condenatória, até uma sentença de improcedência, enfim, vem uma decisão com base na lei X. Posteriormente ao trânsito em julgado da decisão, da sentença, por exemplo, no meu exemplo aqui, posteriormente ao trânsito em julgado, sobrevém uma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E uma declaração de inconstitucionalidade em caráter geral. Pode ser tanto numa ação de controle concentrado, até mesmo em repercussão geral, mas enfim, uma decisão que tem uma eficácia, portanto, erga omnes, uma eficácia geral. Muito bem, e aí, o novo Código de Processo Civil, ele traz um regramento, está lá no artigo 525, parágrafo 12 a 14, ele menciona então o seguinte, olha, tem que fazer a distinção aqui entre dois casos. Primeiro caso é aquela situação em que a sentença transitada em julgado, ela já nasce com um vício de origem. Por quê? Porque quando o juiz profere a sentença, o Supremo Tribunal Federal já tinha declarado a inconstitucionalidade daquela lei, daquele ato normativo em que se baseou a sentença. Então, nesse caso, né, em que a sentença transitada em julgado tem um vício de origem, nesse caso, o instrumento cabível não vai ser a ação rescisória. Nesse caso, o instrumento cabível vão ser os embargos à execução com eficácia rescisória, né? E no processo civil, claro, a impugnação, cumprimento de sentença com eficácia rescisória. O que importa vai ser um meio de defesa do executado, um meio de defesa na execução, em que o executado vai alegar que aquele título executivo, aquela sentença transitada em julgado, ela já tinha um vício de origem. E essa é uma situação processualmente bastante complicada, é uma situação, inclusive, do ponto de vista teórico, que gera várias dúvidas, várias discussões, porque, perceba, eu posso ter, eventualmente, digamos que a decisão que transitou em julgado não seja a sentença do juiz, digamos que seja a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, tá? O acórdão lá do TRT que julgou o recurso ordinário. E aí transitou em julgado e digamos que o TRT aplicou essa lei que o Supremo Tribunal Federal já tinha declarado inconstitucional. Tá? Então perceba, aí vai para execução, aí professora Vólia acabou de entrar, um beijão para a Vólia, querida. E aí essa decisão então ela vai para executar, né? Ela vai para executar a decisão do TRT e chega na execução, o executado ele menciona então, ele alega, né, essa situação dos embargos à execução com eficácia rescisória, dizendo, olha, o TRT aplicou uma lei que o Supremo já tinha declarado inconstitucional, o TRT incidiu em erro aqui, portanto, erro injudicando. Né? E aí você perceba, se o juiz do trabalho de primeiro grau acolhe essa argumentação, será que o juiz de primeiro grau, será que ele poderia desconstituir uma decisão do tribunal que é superior a ele? Na prática é isso que acontece, tá? Aplicar esse dispositivo, né, o que seria uma situação próxima a isso. Aí se diz em doutrina que não seria bem uma desconstituição, na verdade seria um reconhecimento ali incidental de uma ineficácia, né, uma inexecuibilidade, a sentença não vai poder ser executada, mas não seria provavelmente uma desconstituição em virtude dessa questão da hierarquia funcional do juiz do tribunal. Muito bem, mas é a situação em que você tem um vício de origem, portanto, em que você tem uma decisão, como eu falei, que já nasce com esse vício porque ela aplica uma lei que o Supremo já tinha declarado inconstitucional. Qual é a novidade? Qual é a situação que o CPC 2015 trouxe? É a situação em que a sentença, ela na sua origem, ela é válida, porque ela aplica uma lei que em princípio estava vigente, uma lei que não tinha sido declarada inconstitucional. Só que posteriormente ao trânsito em julgado daquela sentença, eu estou falando de sentença por facilidade de disposição, pode ser sentença, pode ser acórdão do TRT, pode ser acórdão do TST, até do Supremo, quem sabe, né? Mas posteriormente ao trânsito em julgado da sentença,
vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que pode ser em controle concentrado ou até em controle difuso, desde que seja decisão do plenário, né, ou repercussão geral, vem uma decisão do Supremo que declara aquela lei inconstitucional. Tá? E aí, nesse caso, o Código de Processo Civil coloca, olha, nessa situação vai ser cabível a ação rescisória. Então, é interessante perceber isso, porque a gente é muito acostumado a pensar nas hipóteses de cabimento da rescisória, aquelas que vêm no artigo 966 do CPC, né, que corresponde ao artigo 485 lá do CPC anterior, para quem estudou pelo código anterior. E aí, né, aqui a gente tem que perceber que existe uma hipótese de cabimento da ação rescisória, portanto, que está fora desse rol do artigo 966. Tá? Então, ela está no artigo, no caso, no artigo 525, parágrafo 14, se não me engano, é esse o parágrafo lá do CPC, que prevê essa hipótese de cabimento da rescisória. E tudo bem, agora a situação mais interessante aqui é a gente perceber o seguinte, tá, então transitou em julgado, digamos aqui, transitou em julgado em 2017, a decisão do TRT, a decisão do juiz do trabalho aplicando aquela lei. Será que existe algum prazo máximo para que o Supremo Tribunal Federal declare aquela inconstitucionalidade daquela lei? Ou será que existe algum prazo máximo para ação rescisória nesse caso? E aí perceba aqui o seguinte, perceba que não existe um prazo máximo, as ações de controle concentrado de constitucionalidade não tem um prazo máximo. Isso quer dizer que o Supremo ele pode julgar, como às vezes faz, uma lei inconstitucional depois de 20 anos, depois de 30 anos. Né? Eu falava aqui no começo da live a situação do depósito prévio na ação rescisória. É uma lei que estava em vigor há mais de 50 anos. Tá? O recurso extraordinário demorou uns 10 para ser julgado. Então o Supremo ele pode julgar depois de 10, depois de 15 anos uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí vem a questão, tudo bem, então transitou em julgado em 2017. Aí digamos que vai lá em 2027, 10 anos depois, o Supremo declara aquela lei inconstitucional. Será que aquela questão pode ser reaberta? Então aquele caso concreto ali do José e do João, né, em que o juiz aplicou a lei que 10 anos depois foi declarada inconstitucional, será que essa decisão lá de 2017 ela pode ser desconstituída por ação rescisória? Então é o seguinte, pelo texto do Código de Processo Civil, pela literalidade do artigo, sim, seria possível, tá? Seria possível que houvesse a desconstituição dessa decisão, independentemente do prazo. Porque o que o Código diz para nós o prazo da ação rescisória, nesse caso, ele vai começar a contar, ou seja, o termo inicial, o termo a quo do prazo, ele vai ser a data da decisão do Supremo Tribunal Federal, não a data da decisão, a decisão rescindente, a decisão que se busca rescindir. Tá? Então perceba, o prazo vai continuar sendo o prazo de 2 anos da ação rescisória, mas os 2 anos contados não do trânsito em julgado da decisão que se quer rescindir, mas os 2 anos contados da decisão do Supremo, que, como eu falei, não tem um prazo máximo, pode demorar 15, 20 anos até. Então perceba, esse é um dispositivo bastante problemático do Código de Processo Civil. O Supremo não decidiu essa questão ainda, nem o STJ, nem o TST ainda não falaram sobre esses pontos. Tá? Enfim, é uma questão que os tribunais vão ser chamados a decidir, porque o Supremo ainda não apareceu, porque, claro, o Código só tem 5 anos de vigência, né? E aí não deu tempo ainda dessas questões chegarem aos tribunais superiores, mas uma hora vão chegar. E a gente tem algumas opiniões, algumas possibilidades aqui com relação a esse ponto. O Rony mencionou aí a ação revisional, é um bom tema mesmo. Tá? A ação revisional é um tema bem complexo, um tema que tem muitas polêmicas também. Vou anotar aqui para encaixar num próximo encontro aí a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas voltando à questão da ação rescisória, a gente tem aqui várias possibilidades, tá, de interpretação. Então assim, uma interpretação mais literal, ela vai dizer, olha, não tem esse prazo, né? Então daqui a 15 anos pode surgir uma rescisória para desconstituir, porque o Supremo declarou aquela lei inconstitucional. E se o Supremo não modular a decisão quando julgar lá daqui a 15 anos a questão. Então é um entendimento cabível. Esse entendimento é um entendimento que intuitivamente viola a segurança jurídica, né? Porque imagina depois de 20 anos ter uma ação rescisória para desconstituir, porque o Supremo declarou a lei inconstitucional, né? Então, intuitivamente aqui ele viola o núcleo essencial da segurança jurídica e é por isso que alguns autores vão dizer que esse dispositivo é inconstitucional ou não vão aceitar essa aplicação dessa forma, tá? Mas seria uma primeira forma de interpretar. Uma segunda forma de interpretar, quem defende, por exemplo, é o professor Nelson Nery Júnior. Ele fala o seguinte, olha, esse prazo, né, se o Supremo declarar a lei inconstitucional,
a gente vai ter uma renovação do prazo da ação rescisória, uma renovação do prazo bienal, do prazo de 2 anos para a ação rescisória. Como assim, Felipe? Digamos lá, meu exemplo, tá? Transitou em julgado em janeiro de 2017, a decisão do juiz ou do TRT, por exemplo. Então eu teria o prazo da rescisória de até 2 anos. Em geral vai ser, tem algumas situações diferentes, mas em geral vai ser 2 anos, tá? Isso quer dizer que até janeiro de 2019 seria possível que o cidadão ajuizasse lá a ação rescisória. Na visão do Nelson Neri Júnior, o que vai acontecer se nesse meio tempo, quer dizer, nesses 2 anos aí, enquanto estiver em trânsito, digamos assim, o prazo decadencial da rescisória, se nesse meio tempo vier uma decisão do Supremo declarando inconstitucional aquela lei em que se baseou a decisão que se quer rescindir, se nesse meio tempo vier a decisão, é como se houvesse uma interrupção do prazo decadencial. E a partir dali, então, vai começar um novo prazo decadencial de 2 anos para aquela questão, né? É assim que o professor Nelson Neri fala, e ele fala didaticamente, ele fala uma coisa interessante, ele fala o seguinte, olha, então, na verdade, a decisão do Supremo, ela não vai ressuscitar um prazo que já se extinguiu, ela não vai ressuscitar um prazo que já morreu, ela, no máximo, ela vai recomeçar um prazo que ainda está em curso. E faz sentido, né? Porque, na visão do Nelson Neri, então, quando terminam ali os 2 anos, existe uma coisa julgada soberana, que não é passível mais de ação rescisória. Tá? E aí qualquer decisão do Supremo posterior não vai poder modificar na coisa julgada soberana. É uma visão interessante, tá? É um caminho interessante do Nelson Neri Júnior aí que a gente tem que ficar atento. Eu, particularmente, tenho defendido uma terceira via, uma terceira corrente, que é o seguinte: aplicar por analogia o regramento da prova nova. Tá? Então, com relação à ação rescisória por descoberta de prova nova, o CPC 2015 traz um regramento que ele mescla, ele mantém o prazo de 2 anos da ação rescisória, mas ele traz aí também o prazo máximo de 5 anos a partir do trânsito em julgado. Tá? Porque a situação de prova nova é uma situação que se aproxima da situação que eu estou falando aqui, do Supremo declarar depois a lei inconstitucional. Por quê? Porque é um fato superveniente. A prova nova ela surge depois do trânsito em julgado, a parte tem acesso àquela prova, ela descobre aquela prova, uma prova que ela não teve acesso, não pôde fazer uso no processo de origem. E aí, portanto, você vai ter a parte. Então, o que o código diz? Ele fala o seguinte: olha, transitou em julgado em janeiro de 2017, o prazo final dessa ação rescisória, no máximo, vai ser o prazo de 5 anos, ou seja, no meu exemplo aqui, janeiro de 2022, tá? 5 anos. Não interessa se o cara vai descobrir essa prova nova depois de 5, depois de 6 anos, depois de 7 anos. Não, aí já era, um abraço. Aí não tem mais como mexer nisso, tá? E no caso da prova nova, o que eles falam, o que o código fala é o seguinte: o prazo vai ser de 2 anos a partir da descoberta da prova nova. Então isso quer dizer que se o cidadão descobre a prova nova, digamos, meu exemplo lá, janeiro de 2017, transitou em julgado, ele descobre a prova nova, sei lá, em maio de 2018, tá? Ele vai ter 2 anos, então, a partir de maio de 2018, para ajuizar a ação rescisória, 2 anos a partir da descoberta da prova nova. Perfeito? É isso que acontece, então, com a prova nova, tá? Sendo que esse prazo de 2 anos, ele nunca vai poder exceder os 5 anos lá do trânsito em julgado. Então, os 5 anos, como eu falei, é um prazo fatal, tá? Pouco importando quando que o cidadão vai descobrir aquela prova nova. Então, é uma situação que a gente pode aplicar para analogia, esse regramento, porque a decisão suprema ela pode vir, como eu falei, depois de 2, depois de 3, depois de 5, depois de 10 anos. E não seria razoável a gente esperar 15 anos para dizer que depois cabe uma ação rescisória ainda contra aquela decisão, tá? Então, essa é uma possibilidade, é dizer que o prazo máximo então, da rescisória vão ser 5 anos no trânsito em julgado e com limite aí de 2 anos até 2 anos após a decisão do Supremo que declarar inconstitucional aquela lei. Então, eu trabalhei com 3 correntes aqui, uma corrente mais literal, que vai admitir a rescisória depois de muito tempo. A crítica a essa corrente é a violação à segurança jurídica. Segunda corrente do Nelson Neri Júnior, que vai defender que o prazo é bienal, mas esse prazo ele pode ser interrompido se nesse biênio vier uma decisão do Supremo declarando a lei inconstitucional, e aí você vai ter um novo prazo bienal a partir de então. E a terceira corrente, que eu acho melhor, que vai aplicar para analogia o regramento da prova nova, né? Então, o limite de 5 anos após o trânsito em julgado e o prazo de 2 anos após a decisão do Supremo. Beleza? Então, essa é uma situação
interessante que pode aparecer também. Muito bem, meus amigos. Então fiz uma live um pouco mais rápida, né? Só para não perder aí a oportunidade. Essa live seria com o professor Bezerra Leite. Infelizmente ele não pôde fazer. A gente vai marcar uma outra data aí, se Deus quiser, no futuro. Mas é isso, tá? Então tá dado o recado aqui, né? E a gente vai se falando. Foi um prazerzão. Beijos e abraços a todos e até a próxima.